Sejam todas muito bem-vindas ao W Podcast. Esse podcast que você assiste ao vivo, porque algumas histórias merecem, além de ser ouvidas, serem vividas. Esse é o nosso propósito. Nosso podcast tem como tema principal negócios femininos. Aqui nós vamos escutar muitas histórias de mulheres que construíram marcas pessoais muito fortes, muito relevantes e usaram o posicionamento e o relacionamento como ferramenta de crescimento. Além disso, falaremos também, obviamente, sobre a mulher por trás de todo esse negócio, porque a gente acredita que por trás de todo CNPJ de resultado existe um CPF preparado. Eu sou Mila Moura, host desse podcast e também fundadora do Grupo W, uma comunidade que não apenas conecta mulheres para que elas façam negócios, mas, sobretudo, ensina essas mulheres a construírem marcas pessoais que sustentem os seus resultados reais. Hoje vamos conversar com uma mulher que transformou o recomeço em motivação para um novo negócio. Patrícia Carrazone, ou Tita, porque eu só vou chamar de Tita, mais conhecida como Tita, é casada com Simon Carrazone há 9 anos e mãe da Maria Eduarda, mais conhecida como Dudinha. Exatamente. De 7 anos. Tita é a marca pessoal por trás da Tita Trips, uma marca que hoje é referência no mercado de turismo. Depois de enfrentar um câncer e passar por um intenso processo de reinvenção pessoal, ela encontrou em uma vida mais leve o combustível para um novo começo e transformou suas experiências com viagens em um negócio lucrativo. E é sobre isso que a gente vai entender, como é que você construiu essa trajetória. Tita, prazer, seja muito bem-vinda. Prazer, obrigada, boa noite. Muito feliz de estar com você aqui. E, enfim, não tem como começar essa história sem falar desse momento que, de fato, foi muito sensível na tua trajetória, né? Então, contextualiza para a gente um pouquinho da tua vida pessoal para que daí a gente consiga trazer a tua trajetória profissional. A história é longa, eu gosto de contar a história, mas vou começar bem do comecinho mesmo. Minha trajetória profissional começou desde que eu era pequena. Minha mãe tinha lojas de sapato e eu comecei a trabalhar já desde pequena com ela. Natal ali, eu estava sempre no caixa, fazendo tudo. E isso aí se estendeu até a minha vida adulta. A gente virou sócia, abrimos, chegamos a ter 6 lojas, nos shoppings, tudo. E... As 6 de vocês ou era Isso, franquia? as 6. 2 eram franquias, que a gente tinha, a gente era franqueada, e as outras 4 a gente era multimarca, de sapatos femininos. E antes disso, meu pai já é falecido. Nesse caminho aí eu tive um desafio muito grande, que foi ficar com na época eram 3 lojas sozinhas, enquanto ele ia se tratar de câncer em São Paulo. E aí, enfim, me desenrolei ali e fiquei, realmente eu tinha 18 anos só, 19, e consegui, administrar lojas tranquilamente. Meu pai faleceu depois, e depois a gente resolveu expandir. Abrimos mais 3 lojas, dentro dessas 3, 2 eram a da franquia, mas foram 3 lojas num ano só e a gente acabou tendo muita dificuldade financeira. E passou-se a esses 5 anos, depois dessas aberturas, um aperreio muito grande. Minha gente, eu acho que eu vou me emocionar. Se emocione, não tem problema algum. Deixa eu tomar. Por favor. E assim, a plateia faz a diferença. Vocês fiquem à vontade para vocês baterem palma, para vocês fazerem o que vocês quiserem. Essa energia que faz a diferença. Enfim, passou-se esse tempo, a gente realmente foi fechando as lojas. Eu era a parte financeira, então eu sempre fui muito organizada, A gente participava muito de feira, então a gente ia para São Paulo. A minha família toda era do sapato, então éramos minha mãe, mas minha tia tinha uma loja, minha outra tia, minha madrinha, enfim. Todas nós nos encontrávamos nas feiras de São Paulo. Então eram assim, a família toda, 6 mulheres ali, cada uma comprando sua fábrica, cada uma comprando o que queria.
e eu sempre organizava as viagens. Era eu sempre que comprava as passagens delas, eu sempre que ia olhar o hotel, enfim. E hoje eu vejo que começou daí, essa organização. Passou-se o tempo, né, a gente não conseguiu sustentar as lojas e a gente foi fechando e a gente decidiu. Eu morava na Zona Sul, minha mãe na Zona Norte. Você vai ficar com a do Plaza e eu vou ficar com a do Shopping Recife. A gente fechou uma loja do Rio Mar no dia 31 de julho, minha filha nasceu no dia 8 de agosto. No dia 9, eu estava na maternidade e minha mãe passou mal. Desceu e disse, eu vou ali. Minha mãe só voltou no outro dia. Eu disse, oxe, cadê a manhã? Que não está por aqui. E aí ela voltou com a mesma roupa que ela estava. Eu estranhei na hora, mas deixa pra lá. E aí ela falou toda sem graça assim comigo, a gente voltou para casa, aí fui dar uma vacina, aquelas coisas de recém-nascido. E aí eu tenho uma irmã, uma prima irmã muito forte, médica, e ela chegou para mim e disse, a gente precisa conversar. E aí eu disse, eu já sei, minha mãe está doente. Ela disse, está indo para São Paulo amanhã. Ela disse, meu Deus, não é possível. Eu já não tenho pai, minha filha acabou de nascer, é quando eu acho que eu vou, né? E aí minha mãe, câncer de pâncreas. Na hora que eu tive aquele diagnóstico, eu disse, vou ficar órfã. Né? Não é possível, o que é que eu fiz? Por que é que Deus está fazendo isso comigo? Vou ter a culpa em Deus. E aí, ela voltou, né, fez todo o tratamento e deu tudo certo. Amém. Ela está ali, 8 anos depois. Ai, que linda! Que linda! Emocionada também, não tem como não se emocionar. E aí, 8 anos depois, ela está aí, graças a Deus, saudável, né? E ela diz que o nascimento da minha filha foi o renascimento dela. Porque talvez se ela não estivesse no hospital, ela não teria descido, né, para fazer os exames. Enfim, eu disse que eu gosto de contar a história, né? E eu gosto de contar com detalhes. Mas eu vou chegar no Titatrix. Importante. E passou, eu acabei desistindo da minha loja lá do Shopping Recife e eu disse a ela, quando você ficar curada, você vai cuidar da sua e eu vou reconstruir minha vida. E ela é uma mulher muito forte e ela disse assim, vai ficar sem trabalhar? Eu disse, não, eu vou trabalhar. Eu vou arrumar alguma coisa. Eu sou jovem e eu sou desenrolada. Eu vou arrumar alguma coisa. E aí foi aí que eu encontrei duas amigas da gente numa festa. Eu sabia que elas estavam abrindo um coworking médico e eu me ofereci. Se tem alguma vaga lá na parte financeira, eu estou à disposição. Ela, como assim está à disposição? Eu disse, não, manhã vai ficar lá com a loja do Plaza e eu quero, né, me reencontrar. Mas deixa eu só te perguntar, o fechamento da última loja que você tinha foi porque você já tinha perdido a vontade de trabalhar naquela área? Também. A gente já tinha passado por tantas coisas, né? Assim, foram 6 lojas, das 6 a gente já tinha fechado 4. A dificuldade financeira permanecia. E depois que ela ficou doente, eu pensei, meu Deus do céu, isso tudo para mim foi aperreio. Tu acredita, Tita, que eu estou fazendo essa provocação, essa pergunta, porque quando a gente tem a sensação assim de que expandir é sempre a melhor solução. E talvez a expansão no momento errado, né, traga muitos desafios que, enfim, foi um pouco disso. Você acha que as lojas começaram a fechar porque não era o momento de expandir, porque tinham coisas que precisavam ser organizadas? Eu acho que esse bastidor é tão importante, traz tanto ensinamento. Eu acho que o erro mesmo foi abrir 3 em um ano. A gente estava interessado na franquia, aí a franquia disse, a gente só quer um franqueador, a do Shopping do Rio Mar a gente não quer que seja 2 pessoas diferentes. E aí, naquela pressão, a gente fez aqueles cálculos, né, aquelas provisões que a gente acha que vai ser, mas a gente não lembrou que um shopping novo, ele precisa estar maturado. De um tempo. Né? De um tempo. Então, a gente abriu 2 lojas no Rio Mar. O Rio Mar, no começo, não existia via mangue, a entrada era no meio, né, da comunidade, a entrada e saída de estacionamento, enfim. Então, tudo isso, né, ocasionou isso. Então, assim, acho que foi, na verdade, um erro de cálculo. Momento errado, de repente, né? Isso é importante ser falado, porque quando a gente fala assim, nem toda oportunidade é uma boa oportunidade.
né? A gente às vezes fica nessa ânsia, mas é uma oportunidade que surgiu, a gente não pode desperdiçar. E é importante isso no mundo dos negócios, a gente entender que tudo tem um momento. Talvez seja de fato uma excelente oportunidade se executada na hora certa, né? E Exatamente. ter esse olhar é muito difícil, obviamente, mas é muito importante. É. Mas aí voltando para o teu momento. Sim, aí eu me ofereci, né? E aí ela disse, a gente já contratou uma pessoa para o financeiro, mas... E aí eu fiquei, tá bom, né? Enquanto isso eu vou administrando uma coisa ou outra ali, da loja, lá do Plaza, e enfim, vou fazendo alguma coisa. E aí, logo depois, 4 meses depois, elas me chamaram para uma conversa, ó, aquela menina ali não tá dando certo, a gente queria te contratar, né? Vamos conversar e tal, enfim. E aí foi lá que eu comecei. Eu disse, então vamos esperar do dia fazer um ano, né? Logo depois que ela fizer um ano, na segunda-feira eu começo. E era uma coisa totalmente nova para mim, porque eu nunca tinha sido funcionária de ninguém. E eu disse, meu Deus, agora eu tenho hora, né? Eu tenho que me reportar a alguém, mas eu sempre fui muito, muito certinha com tudo, com hora, com tudo. Então, assim, eu sabia que eu ia me adaptar bem. E aí a gente começou, né? Eu era gerente do espaço, e era ainda estava no comecinho, mas eu gostava do que eu fazia. E fui trabalhando lá, né? E foi bom porque conheci novos Sim. processos, né? Era bom também para conhecer outras coisas, enfim. Mas é bacana também, sabe o quê? De ressaltar nesse seu momento, a tua humildade também, de se colocar nesse lugar de: "Poxa, eu vou ser funcionária de Isso, alguém e tá tudo certo também", isso. porque a empreendedora tem muito isso, né. "Não, eu sou empreendedora, eu vou ter o meu negócio, a minha liberdade, o meu É. horário. Deus me livre trabalhar para alguém". E Mas às eu vezes estava é importantíssimo esse momento, essa mudança aí de rota, até para é, você aprender e desenvolver outras habilidades, com né. certeza, mas eu estava tão assim, querendo conhecer coisas novas, sabe? Que eu não estava nem aí se eu ia ser funcionária de alguém. Sim, Eu queria sim. realmente, tipo assim, eu preciso redescobrir, né? Como profissional. Será que eu realmente presto? Eu ficava me pensando, será que eu realmente sou uma boa profissional? Será que as lojas talvez tenham quebrado também por má gestão, né? Enfim. E aí passei 4 anos lá. E aí, nesse meio tempo, veio pandemia, né? A pandemia começou em março e eu fui para a praia, né? Já que a gente vai ficar todo mundo trancado, temos uma casa lá, né, na praia. E minha mãe estava na época nos Estados Unidos, ficou presa lá. Depois ela voltou, quando ela voltou, passou os 15 dias, eu disse, não, agora eu vou para lá, para onde ela estava, que também era outra casa de praia da gente. Enfim, ficamos ali, né? Dudinha tinha 1 ano e pouco. E toda vez que eu saía assim, para praia, que a gente acabava que em Porto de Galinhas a gente não podia ir para praia, mas a gente ia para Enseadinha. E toda vez que eu ia para praia, eu ficava olhando assim, eu disse, meu Deus, eu sei que o mundo está passando por tanta coisa, mas eu estava vivendo isso aqui com minha filha, minha mãe, né? Não vai voltar. Minha filha com 1 ano e pouco, e eu ficava emocionada assim, sabe, e grata por ter aquela saúde, por estar todo mundo junto e vivendo, né, aquele momento. E aí passou, eu voltei a trabalhar, a pandemia foi passando, né, a gente voltou a trabalhar em junho, quando chegou em outubro, eu não senti absolutamente nada, né, eu fui para um aniversário de 40 anos do meu cunhado, e lá eu tomei uma caipirosca e achei que estava meio empachada, já estava querendo liberar para engravidar, então já tinha parado de tomar remédio, e, e aí eu comi um bobó de camarão, me fez mal, assim, uma dor no estômago, mas assim, aquela azia passou. No outro dia, de novo, era mais uma festa, tudo. Fui lá tomar de novo uma outra caipirosca, me senti empachada. Aí eu parei e pensei, meu pai morreu de câncer de estômago, tá? E aí eu parei, pensei, aí eu disse, aí alguém falou assim, será que tu não tá grávida? Eu disse, não, acho que não. E aí, quando eu voltei, fiquei com aquilo na cabeça, né? Fiz um teste de farmácia, mas não imaginava, porque assim, eu nunca fui de fazer continha, então, quando eu descobri que estava grávida, já estava com 8 semanas, então já estava Também. atrasado muito, eu não sabia mais de nada, aí fiz assim, não lembro mais quando foi que eu menstruei, então vou fazer aqui. Deu negativo, eu digo que foi Deus, assim, deu aquele soprinho, o meu pai, faz endoscopia. E aí eu falei com essa minha prima e irmã, né, e eu disse, me indica alguém para fazer uma endoscopia, faz tanto tempo que eu não faço, 10 anos, né, pai faleceu disso e tal. E aí ela me indicou. E aí eu marquei.
né, essa endoscopia, mas sempre assim, totalmente inocente, totalmente. E tanto que a gente chegou, demorou que só, era 4 horas da tarde, morrendo de fome. Aí meu marido ali, um absurdo, e não sei o quê. E eu disse, não, mas a gente vai ficar, eu vou fazer. E fiz, fui embora, né? Ele disse assim, não, a gente sempre tira os fragmentozinhos, né? E aí faz ali o exame, ali no laboratório e tal, deixa lá. Isso era na terça-feira, e eu, tá bom, deixei. E aí, quando chegou quinta-feira, essa minha prima irmã, que é sempre ela que me dá as notícias, ela chegou para mim, era tipo 5 da tarde, preciso falar contigo. Ah, vai sair, que horas tu larga hoje? Aí eu disse, não sei, por quê? Tu quer sair? Né? Tu quer ir para um restaurante e tal? Aí ela disse, não, quero falar contigo. Aí eu, tá bom. Ela disse, eu vou participar de um treinamento. Na época, o local que eu estava trabalhando, ele ia passar por uma expansão e, como eu te disse, eu era gerente, então eu cuidava de todos os médicos e cuidava também de toda a recepção. E eu ia dar o treinamento para as recepcionistas novas. E aí eu disse, vou sair tarde daqui, não vou poder, né, encontrar contigo. E aí minha mãe, muito aperreada, me ligou e disse, o que é que Renata quer comigo? Aí eu disse, hã? Ela disse que quer falar comigo. Diga logo, deu alguma coisa no seu exame? Ei, Aí eu, na hora, eu disse, deu aquele frio na barriga. Eu disse, deve ter dado, porque ela quer falar comigo também. Se ela falou com minha mãe, você nem tinha nem, desconfiado nem de nada. desconfiado. Aí eu disse, então ela quer falar com minha mãe, quer falar comigo, deu alguma coisa. E aí, eu já fiquei nervosa, né, aquela coisa. E aí eu disse, ligava para ela, não me atendia, falava com ela no WhatsApp, e ela, kkkk, eu daqui a pouco falo contigo. E eu acho que ela querendo disfarçar. Enfim, ela acabou que eu disse assim, eu vou entrar no treinamento, se tu não me disser agora que vai precisar falar comigo, eu vou desligar o celular e só vou sair daqui 10 horas da noite. Me diga logo. Aí ela fez, vá para casa. Na hora que ela disse, vá para casa, aí eu fui falar com a minha amiga, né, e patroa. Ela já estava no telefone com o Simon, e aí ela disse, não, tá bom, tá bom. Eu disse, Dulce, eu vou para casa, porque eu tenho certeza que eu tô doente. E aí ela disse, eu lhe levo agora. Aí eu disse assim, esse filme eu já passei. E eu sei exatamente o que vai acontecer. Fui assim com meu pai, fui assim com minha mãe. Eu vou chegar lá em casa, eu vou estar com câncer e já vai ter uma passagem comprada para São Paulo. Ela, não, se acalme, não sei o que. Eu disse, é isso, eu já sei. E aí foi exatamente isso, né? Cheguei, ela contou, falou, e amanhã, antes de você ir para São Paulo, você vai fazer uma tomografia, enfim. E aí foi. Né? Fui para São Paulo, fiz as consultas, tudo, e aí o tratamento era 4 meses, 4 sessões de quimioterapia, depois a retirada total do estômago e mais 4 sessões. E eu disse, então vamos, né? E eu enfrentei isso aí de forma, eu não posso dizer leve, né? Porque eu acho que enfrentar um câncer nunca é leve, Uhum. mas é tipo assim, eu só pensava no final. Então eu queria, era a minha prática, eu sou muito prática, então eu só pensava no final. Vamos É fazer o que 4 precisa agora, eu fazer. vou para São Paulo depois, eu me opero, depois 4, depois e tá bom. Acabou, e eu vou estar curada se Deus quiser, é isso e pronto, vamos. E aí foi, né? Eu passei por todo esse processo, e aí voltei, né? E aí eu vou resumir, tá, minha gente? Aí eu voltei para trabalhar. E aí, quando eu voltei para trabalhar, fiquei ali mais uns 2 anos no espaço e tive um episódio, eu acho que muito mais grave do que o câncer, né? Eu sofri um aborto e nesse aborto eu quase morri. Né? Eu tive um choque e fiquei entubada, enfim. E no fim das contas, depois disso daí, foi que eu dei aquela, sabe como é, tipo, eu disse, eu quero me redescobrir profissionalmente. Eu vou sair daqui. Eu quero buscar minha filha na escola. Eu quero ir para o aniversário da amiguinha dela no meio da tarde. Porque por mais que elas me dessem aquela liberdade, eu tinha vergonha de Sim, pedir, sim. né? Querendo ou não, eu era funcionária. E aí, nesse meio tempo, eu fazia umas viagenzinhas ali e aqui, né? E aí o povo fazia, tu fosse para a Costa Amalfitana, me dá dicas. Tu fosse para Puglia, né? Que na época ninguém falava há 5 anos atrás, me dá Você tem dicas. descendência italiana? Não, Timon tem. Que é o nome e É, gosto tanto da Itália. é.
E aí, né, foi se passando. Fui para a Grécia. E aí eu sempre o povo dá uma dica, não sei o quê. E aí eu comecei também a seguir algumas pessoas. Me interessei pelo mercado de milhas, né? E aí foi um caminho sem volta. Em que momento essa paixão virou de fato um negócio? Em que momento você, não sei se você lembra desse dia, né? Dessa virada de chave, que diz assim, agora eu tenho um negócio, é a minha empresa, é o meu business, vou trabalhar com isso. Quando eu decidi, né? Eu já vinha trabalhando minha mente, né? E terapias e tal. Primeiro que eu queria pedir demissão, elas eram minhas amigas e eu ficava naquele negócio, né? Vou pedir, né? Como é que eu vou pedir? Como é que vai ser? E quando eu fiquei boa, ainda no hospital, eu disse, apareceu uma promoção para ir para Noronha, e aí eu disse assim, gente, quem topa comemorar a minha cura comigo? E aí todo mundo comprou. Era um pacote assim, e aí todo mundo comprou e a gente bora. E aí nessa viagem, essa minha amiga, que também eu era, né, funcionária dela, ela organizou um kit e tal, e tinha o nome lá, Tita Trips. E aí ela fez a surpresa e tudo, enfim. E aí quando a gente acabou essa viagem, tudo, esse negócio de dicas, 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 eu comecei a me interessar por milhas. E muita gente dizia, eu não sei mexer com milhas, eu não sei fazer nada com milhas, é um mercado totalmente diferente, eu perco tudo, eu tenho um cartão de crédito, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. E aí eu comecei a ver que tinha um mercado que eu nunca tinha visto ninguém fazer, que era o gerenciamento de milhas. Eu ia pegar as suas milhas, tudo, e perguntar a você, para onde você quer viajar? E aí você dizia, não, Tita, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para Madrid. Então, deixa eu ver aqui, pelas suas milhas, onde é que a gente pode emitir isso? E aí eu comecei a pensar nisso, né? Antes, né, de pedir demissão, eu conversando com o Simão, eu disse, eu acho que eu vou fazer um Instagram de viagens, de dicas de viagens e dica de milhas, porque tanta gente me pede. E aí ele disse, faz. Ele é um grande professor, né? Ele é um grande professor, né? Ele, enfim, tem uma desenvoltura enorme, né, na frente das câmeras. E eu sempre fui aquela que aparecia com cara de tímida, né? E aí eu disse, vou fazer esse Instagram. Mas tu acha que nome? Aí eu na hora disse Tita Trips, Tita Tips, que eu vou dar, também posso dar dica de outras coisas. Aí ficou, não, vou criar Tita Trips. Aí criei. Fui despretensiosamente postando um dia, Costa Mortana, no outro dia, dica de milha, não sei o que e tal. E aí de vez em quando fazia um vídeo, né? E isso me tirou muito da zona de conforto, porque eu tive loja sapato e eu nunca na minha vida apareci no Instagram da loja. Eu era aquela pessoa que tirava a foto do sapato e postava a foto do sapato. Eu tinha uma prima, na época ela já faleceu, que era super blogueira e tal, e ela já há muito tempo tinha aquele negócio de blog mesmo, e ela fazia assim, Tita, pelo amor de Deus, tu tem que aparecer, as pessoas querem que você apareça, as pessoas querem ver a roupa que você está usando, as pessoas querem ver o seu sapato. Não sei o que, eu dizia, Ana, eu não consigo. Eu não consigo. Não tem nada a ver comigo aparecer, de dizer, ó, aqui a roupa tal, não sei da onde, não sei o que tal. Não tem nada a ver comigo. E eu sei que ela tem razão, mas eu não conseguia, né? E aí, quando eu criei o 30 Trips, eu comecei a aparecer, né? Acho que o câncer, né? Aquele negócio me deu aquela virada de chave de, não, agora eu me sentia mais à vontade. Sim. Né? As pessoas já conheciam um pouco minha história. É engraçado que quando meu Instagram era fechado, né? O meu pessoal, e quando o Recife soube que eu estava doente, era assim, uma chuva de pessoas querendo lhe seguir, porque eu acho que as pessoas querem também lhe ver, né? É impressionante isso. Infelizmente. As pessoas querem lhe ver na doença. Infelizmente. Né? As pessoas querem lhe ver muito mais na tristeza, parece, né, do que na felicidade. A impressão, às vezes, que dá. Acompanhar né? a história triste, às vezes, engaja muito mais do que acompanhar uma história feliz. Isso é muito triste, muito né? triste. É muito triste. E aí, pronto, aí eu comecei com esse Instagram, mas ao mesmo tempo trabalhando lá. Até que eu disse a ele, eu quero sair. Eu quero realmente... Eu não sei... Aí, sim, e você vai fazer o quê? Minha mãe vai dizer, você vai fazer o quê? Aí eu disse, eu vou me reinventar. Eu vou me reinventar. E aí, meu primeiro produto era o gerenciamento de milhas, né? E o roteiro personalizado. Perfeito. E aí foi aí que eu pedi demissão e comecei de pouquinho, né? Mas aí aquele negócio, o boca a boca, né? Eu fazia a gerenciamento de um e aí acabava organizando o roteiro de outro
E aí foi. Não só o boca a boca, Tita, assim, o que é que eu penso sobre isso? Primeiro, mais um caso incrível de mulher que não gostava do digital, mas teve que se desafiar. E eu adoro chamar a atenção para esses casos, viu? Porque como eu trabalho com mulheres, mentoro mulheres, o que eu mais escuto é: não nasci para isso, isso é muito difícil, eu não tenho nada a ver. Pronto, é o meu caso. Então, Mas se vocês aí estão achando que não podem, né, que não realidade das conseguem, vocês muitas. conseguem. Conseguem, porque eu acho que é quando a gente entende que aquilo de fato é fundamental, é importante. Se já era antigamente, hoje em dia é ainda mais. É como você falou na sua fala, as pessoas querem se conectar. Ninguém se conecta com um produto ou um serviço. As pessoas querem se conectar, elas primeiro compram as pessoas, né, Isso. que estão atrás desses serviços e desses produtos. Então, isso que você falou é muito real. E hoje em dia eu percebo muito isso, assim, no teu posicionamento digital, né? Todo o teu conteúdo é muito você. Claro, o serviço, ele pede muito mais isso. Quando é o produto, é até mais fácil a marca pessoal se esconder um pouco por trás do produto, porque você tem o que mostrar. Serviço, inevitavelmente, você vai ter que explicar mais ou menos como é que funciona. É difícil você se manter tão afastado. Mas, ao mesmo tempo, você traz muito a tua essência, né? O jeito, Tita, de se comunicar, o teu lifestyle para o teu posicionamento digital. Então, a tua marca pessoal está totalmente ligada com a tua marca empresarial. E o que eu acho muito bacana é que eu não vi muitos casos de clientes que você divulga. É sobre você, e isso é sensacional, porque muita gente acha que tem que ficar mostrando, né, a prova social, o resultado. Cara, existem tantas formas de posicionamento digital, existem tantas formas de a gente gerar resultado, e basicamente o teu resultado vem disso, da indicação, mas muito do teu posicionamento digital, da tua marca, da confiança que tu gera, da autoridade que você tem, que foi construída exatamente por você se expor, por você se colocar, né? Isso é muito bacana no teu perfil, assim, é muito sobre você. Você que faz tudo isso sozinha, como é que funciona hoje em dia a tua equipe, tua empresa? Quem é a empresa Tita Trips? A empresa Tita Trips é Patrícia Carrazone. Não tenho mais ninguém, só sou eu. Por enquanto, Prazer, empresa. Eu sou sozinha, né? Trabalho muito, home office, eu fiz um escritório para mim, né? Eu, assim, tenho um plano, quem sabe, de ter meu espaço fora de casa, mas eu acho que aquela partezinha ali está um pouco enraizada né, de quando eu fechei ali aquelas lojas. Uhum. E aí, quando eu penso em funcionário, quando eu penso em... aí eu já fico pensando, poxa, tá tão bom aqui na minha casinha, né? Eu aqui trabalho, mas assim, realmente eu vou crescer, né? Eu preciso crescer, na verdade, ter pessoas me ajudando para poder eu parar de dormir de meia-noite, acordar às 5 da manhã. E o digital é você que faz os conteúdos? O digital todo sou eu, roteiro. né? Tudo, roteiro, faço também assessoria de visto americano, né? E aí tem aquela parte toda de a gente preparar as pessoas para a entrevista. E aí o digital, a parte dos vídeos, né? Dos takes, eu faço tudo. E graças a Deus eu tenho uma pessoa que edita também? Não, hoje mais não. Você colocou uma pessoa Hoje editar? eu tenho uma pessoa que me ajuda na edição. A gente vai delegando o que a gente consegue delegar, mas a tua essência está muito ali, isso, realmente. mas assim, tudo sou eu, né? Aí ela edita e faz, agora tu que narra. Aí eu, vou ter que narrar. Aí vou narrar, eu mando para ela de novo, ela dá ajeitada e aí eu... Mas você sente, Tita, isso na prática, que o fato de você estar ali presente, isso tem muito impacto nos teus resultados? Tem muito, né? Eles, às vezes, quando vêm falar comigo, não, eu gosto porque eu estou falando com você mesmo. Hoje eu recebi uma ligação e ela disse, essa foto que eu estou vendo é você? Aí eu disse, sou eu mesma. E aí, assim, o que eu vejo muito que você fala com muita propriedade, né? Dos roteiros, dos locais que você vai. Você demonstra muito amor, né? Pelo que você faz. Cara, isso é muito sensacional, assim. Por isso que eu falo tanto do posicionamento digital. E eu sempre, e um dos pilares do nosso podcast é esse, é trazer a marca pessoal para o coração disso tudo e usar o posicionamento digital como forma de expansão dessa marca. Porque é sobre isso. Quanto mais a gente se permite ser acessada, quanto mais as pessoas conhecem quem está por trás do produto ou do serviço, mais conexão, mais confiança, mais autoridade. Sim. E esses são os pilares de qualquer venda, né? A venda é um processo com base nisso tudo. Então, isso é fundamental.
Você faz muitas viagens, imagino, roteiros para outras pessoas e para você também. E agora eu já quero aproveitar aqui para dizer que quem gosta de viajar, assim como a Tita, assim como eu também, que amo viajar, tem como conseguir um apoio da Sicredi Recife para a realização desses sonhos também. Não só viagem, mas qualquer tipo e tamanho de sonho, porque a Sicredi Recife ela tem várias soluções financeiras, tanto crédito como consórcio, que podem ajudar você a realizar esse de viagem, como tantos outros sonhos, porque às vezes a gente sabe que a gente precisa de uma forcinha para realizar os nossos sonhos, né, Tita? A gente, para fazer não só realizar sonhos pessoais, como profissionais também, muitas vezes, como você falou, esse processo de expansão das empresas, eu mesma nunca tinha, dentro dos meus negócios, pego crédito. Nunca. E quando eu cheguei à conclusão de que para crescer eu precisava de dinheiro, porque é isso, a gente não adianta. Só amor não faz a gente escalar negócio, a gente precisa de grana. Às vezes a gente já tem, às vezes não, que era o meu caso, eu não tinha. Não tinha. Então eu falei assim, cara, preciso de dinheiro, e agora? Me deu um frio na barriga, eu falei, Senhor amado, ex-funcionária pública, né, com aquela conta toda certinha, nunca peguei empréstimo na vida, e agora tendo que pegar crédito para poder expandir o negócio, deu um frio na barriga. Mas aí é isso, né? Por isso que eu falo com tanto orgulho da Sicredi Recife, porque foi lá que eu encontrei essa segurança, esse direcionamento para realmente pegar esse crédito e estar fazendo bom uso dele nos negócios. Então, seja para os negócios ou para a vida, fica aí a dica, soluções financeiras da Sicredi Recife. Mas eu queria falar com você, Tita, sobre bastidores. Você acabou de falar que você é a única pessoa da empresa, e isso também é maravilhoso, porque eu acho que estimula e incentiva muitas pessoas que estão aqui, porque acreditam que eu não vou crescer, eu não vou ter resultado enquanto eu estiver sozinha. É um processo. Eu acho que quase todas as empreendedoras, a não ser aquelas que já herdaram empresa ou que já tinham alguma coisa já em andamento, começa sozinha mesmo, e esse é o processo. E a gente vai crescendo num processo. Mas qual outro bastidor, assim, você nunca falou sobre o seu negócio? Qual outro momento que você nunca dividiu sobre o negócio, sobre esse processo realmente da Tita Trips, que você acha importante que as pessoas que estejam aqui assistindo a gente também no podcast, elas saibam? Difícil, né? Não, assim, eu acho que a gente começar, né, ali, pequenininho, eu ainda sou muito pequenininha, né, mas eu acho que a gente precisa realmente passar por processos, né, para que aquilo ali que a gente está pensando, porque na verdade eu nunca pensei que o Tita Trips fosse virar isso, né, é tudo totalmente orgânico. Eu comecei ali pequenininha, com aquela coisinha assim, não, eu vou começar, né, e ver o que dá. Então, eu acho que realmente ainda tô ali naquele processo, né? Eu não me considero ainda uma super, hiper, mega empreendedora, mas me Você tem considero limite, sim. assim, por exemplo, chegou um novo cliente, quer fazer, Eu você tenho, sabe que é, porque eu é tenho. tudo você, É tudo eu. então isso Hoje, inclusive, eu acaba. acabei postando dizendo assim, até julho minha agenda está fechada para roteiros, né? Hoje é o meu principal produto, né? É o roteiro personalizado. Porque existe uma curadoria, né, muito grande, onde o cliente chega para mim, ele diz o que é que ele quer. É um processo de muita É muita confiança também, confiança, né? né? Assim, a gente. Eu não sou aquele tipo de pessoa de tipo assim, ah, não, eu quero ficar em Airbnb. Tá bom, vamos procurar o Airbnb, né? Se você a condição, né, a financeira só vai dar para o Airbnb, a gente vai procurar o Airbnb, Perfeito. né? Se a gente vai ser, eu quero tirar os hotéis por milhas, vamos tirar por milhas, né? Eu faço realmente o que o cliente quer. Em relação a relacionamento, que é outro pilar aqui do nosso podcast, porque é o principal pilar do Grupo W de uma forma geral. Teve aquela pessoa, eu sei que é difícil também essa pergunta, mas a gente é aqui para fazer pergunta difícil. Aquela pessoa que você sabe que foi importante na virada de chave. Aquela pessoa que, se você talvez não tivesse conhecido, não tivesse encontrado, aquela que fez que te deu um insight que foi fundamental para a criação do negócio. Quem é essa pessoa? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que esse momento também do nosso podcast é um momento da gente não só ressaltar a importância dos relacionamentos, das conexões. Pessoas precisam de pessoas para crescer, mas, sobretudo, para honrar algumas pessoas, né? Então, Claro. é uma pergunta difícil, mas quem seria essa pessoa? Veja, como você falou, né, com Marcela,
tem algumas pessoas. A principal foi Simon, porque a partir do momento que eu cheguei para ele, eu sabia que a minha parte financeira dentro de casa era muito menor do que a dele, mas eu sabia que eu ajudava em alguma coisa, né? E aí eu cheguei para ele e disse, eu quero sair, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu posso trabalhar contigo se tu quiser, já que eu trabalho com loja, tu também tem loja. Eu posso Você fazer... chegou a ponderar isso? Ainda Isso é uma boa cheguei, pergunta. ainda cheguei. Porque ele já tem uma empresa consolidada, tem Isso. várias lojas, tal. Mas assim, cheguei a pensar assim, muito longe. Porque, na verdade, ele tem sócios, né, em ambas as partes. E a gente sabe que é complicado, né? Se fosse só ele, talvez eu chegasse para ele, chegasse junto e só, vamos, vou te ajudar. Mas quando tem sócios Outras pessoas envolvidos, eu acho envolvidas, que o negócio mais fica mais delicado. complicado, exatamente. E aí ele disse, não, saia. Eu disse, ó, pessoal, já quase morri 2 vezes, eu quero participar mais da vida do Dinho, eu quero levar ela, eu quero buscar, eu quero, enfim, quero fazer o que eu quiser, né? Eu quero ter uma tarde livre, né? E eu não posso. E eu sei que isso, minha gente, é um luxo, né? A gente, não, fazer o próprio horário. Mas eu escolhi, foi uma escolha e ele foi, né, a principal pessoa de apoio, né, que ele se passa, vá, que a gente, né, vai desenrolar, né? Então, É foi tão por bacana, isso. né, ter esse suporte, assim. E eu vou fazer um apelo aqui, mulheres, encaminhem esses podcasts todos para os homens, porque é muito bacana os homens perceberem o quanto eles são muito fundamentais nesse processo, nesse suporte. Às vezes nem trabalha na mesma área, como é o meu caso, por exemplo. Meu marido é funcionário público, cabeça de servidor público, mas está ali apoiando e, de alguma forma, foi estudar tráfego pago para ele poder me ajudar, porque eu sozinha não conseguia fazer. Então, isso é muito importante e é bom a gente levantar essa bandeira e falar dentro de um podcast que é voltado exclusivamente para negócios femininos, o quanto que esse apoio realmente de casa. Infelizmente, nem toda mulher tem. Infelizmente, tem muita mulher que é ela e ela mesmo, sozinha, mas a gente precisa dizer que quando não é em casa, as mulheres elas precisam se cercar de outras pessoas, porque é da natureza humana, a gente precisa desse apoio, né, para a gente continuar caminhando. Por isso que eu sempre falo que estar em comunidade, estar em grupo, se conectar com outras pessoas é fundamental no processo empreendedor. Não é só uma ideia. Quando a gente está caminhando sozinha, naturalmente a gente vai pensar em desistir, a gente vai pensar em... Né, porque é difícil mesmo, e tem dias que a gente vai estar desanimada mesmo. Se a gente não tem, quando a gente tem esse apoio em casa é maravilhoso, mas quando a gente não tem, que a gente busque isso fora, que a gente procure em outros grupos, em outras mulheres, esse apoio realmente, isso é muito importante, né? Por isso que eu levanto tanto essa bandeira, porque na minha trajetória e na minha caminhada realmente foi muito importante tudo isso. Vamos saber se tem perguntas? Temos. Perguntas da plateia. 2, vamos ver se dá tempo. Vamos lá. Eita, contexto aí. Tita, já pensou em tornar a Tita Trips em um negócio voltado para o mercado educacional, mentoria, ensinar pessoas a gerir as próprias milhas? Já me fizeram muito essa pergunta, né? Que seria como se fosse dar um curso de milhas. Me pediram muito na época, mas eu acho que o mercado está tão saturado disso, tá? Que eu nunca tive vontade. E aí eu sempre dizia, tu quer fazer um curso? Segue fulaninho. Ele tá, porque foi o curso que eu fiz, né? E aí eu sempre dizia, segue ele, porque eu acho que ele entrega, né, bem o conteúdo, sem muita enrolação, né? Enfim, então nunca pensei, porque eu acho que eu gosto de ter o diferencial. Né? E eu achava que acabava que nesse mercado de milhas, né, eu não consegui pensar em nada diferencial da gestão. Do que as pessoas já têm. Do que as pessoas já têm, né? E aí eu pensei na gestão, deixa eu fazer a tua gestão. Hoje, eu não faço mais. Mas isso é bem... Não faz mais a gestão. Eu não faço mais a gestão. Hoje, só gerencio as minhas milhas, da minha família, e pronto. Eu não consigo mais. Tá. Mas isso que você falou também é de muita sabedoria, porque muitas vezes a empreendedora ela vai levando o negócio dela por caminhos que os clientes exigem. Então, assim, o cliente pediu isso, aí eu vou lá e ofereço. O cliente pediu aquilo, aí eu vou lá e faço, aí eu crio. Isso pode funcionar para muitas pessoas, mas a gente precisa ter muita clareza
da onde a gente quer chegar, Isso. da onde a gente quer se posicionar, porque senão a gente é levado realmente pelas demandas. E assim, vai aparecer muita coisa nesse processo. Se a gente não tiver muita certeza, claro que também, dentro desse contexto todo e desse processo, algumas coisas vão aparecer que vão realmente te despertar novos produtos que sozinha você não faria. Realmente você precisa ser provocado, às vezes, pelo cliente. Mas o que eu estou querendo levantar aqui é que nem sempre você é obrigado a fazer o que o cliente está pedindo ou o que ele precisa. Nem toda demanda precisa ser atendida por você. Né? Você Isso. pode simplesmente direcionar a necessidade para outra pessoa. Perfeito. A próxima foi bastante interessante também, Tita. Você fechou as lojas por uma questão financeira. O que você fez de diferente na gestão da nova empresa? Diferente mesmo. Boa. Veja, é muito diferente, porque na época eram 6, né? Eram mais de 60 funcionários. Hoje, como eu disse, é apenas Patrícia Carrazone. Então, por enquanto, né, o que eu estou fazendo diferente na minha empresa é indo devagar. Né? Eu estou aqui pensando, né, devagar. Eu estou aqui, mas quem sabe daqui a um ano, né, eu vou estar ali. É onde eu quero chegar, mais com calma, sem pressa, né? E Calculando melhor esses exatamente, próximos e passos. calculando muito direitinho para não meter os pés pela mão. Esse seu caso, assim, ensina muito para a gente, porque muitas vezes a gente tem pressa mesmo, né? A gente quer fazer acontecer. Eu sou uma pessoa, assim, muito ansiosa, quero fazer, quero acontecer e tal, e muitas vezes é nessa pausa, é nessa calma, nesse cálculo mais assertivo, realmente, de, ok, eu sei onde eu quero chegar, mas posso chegar mais lento, né? Existem momentos, eu acho que de acelerar, Isso. que é preciso, e existem momentos da gente frear um pouco para a gente conseguir ver todo o cenário de forma muito mais clara, né? E o seu caso ensina muito sobre isso. Tita, foi um prazer. Ótimo. Dá pena terminar os episódios do podcast, gente. Eu, como host, estou assim. Eu fico morrendo de pena de terminar, porque a conversa é muito boa, muito construtiva, de verdade. A tua história pessoal, sobretudo, nos mostra que, mesmo em meios à dificuldade, assim, a gente precisa acreditar, sabe? Acreditar que é uma fase, acreditar que você pode fazer melhor, focar no resultado, porque o que você falou, poxa, eu não estava feliz com aquele processo, mas eu estava focando na melhora, na cura, no que ia acontecer depois, né? Então, tudo isso ensina muito para a gente, porque a gente sabe que as dificuldades vão existir, em graus maiores ou menores. Elas vão existir. E a vida pessoal da gente impacta muito, né? A nossa vida familiar, os negócios. E a mulher, de uma certa forma, a gente tem mais sensibilidade, a gente não consegue separar tanto. Então, a vida pessoal realmente impacta muito os negócios. Mas foi um belíssimo exemplo, uma história muito, muito inspiradora. Obrigada. Quero te agradecer, de verdade. Obrigada a você pelo convite. Podcast ao vivo é isso. E para a gente encerrar, eu quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse podcast. Já segue a gente aqui no YouTube, já começa a acompanhar o canal, porque você está sentindo aí o clima das histórias e dos episódios que estão por vir. Então faz isso, porque vai ajudar muita gente também a levar cada vez mais essas histórias adiante.